um mercado não são exatamente os empresários, são os especuladores do mercado financeiro que decidem se vai cair ou subir. E eles ganham tanto quando cai quando sobe, porque eles sabem o que vai acontecer e que eles são os agentes do mercado. Eles é que mexem com isso e eles ganham em qualquer situação. Eles ganham na oscilação. Tem que oscilar. Oscilando, eles ganham. E aí eles confundem um pouco as coisas e querem também determinar o caminho que os governos têm que seguir. Os governos que seguem exatamente o que o mercado quer acabam na mão do mercado e perdem o controle da gestão. Isso nem o Fernando Henrique, que teve cercado por liberais, seguiu exatamente o que o mercado queria. Ele mesmo me dizia isso: olha, não vou fazer, o mercado quer que a gente entre na ALCA, nos Estados Unidos, faça acordo com os Estados Unidos, não vou fazer isso, não vou entregar ao mercado. O cara tem que manter a gestão sob seu controle. E o mercado é isso, quer subir e descer. Ontem mesmo, no discurso que fez logo de manhã, o Lula disse o seguinte: para gerir um país, você tem que ter, primeiro, credibilidade, depois, fazer estabilidade e depois previsibilidade. São essas três questões que são fundamentais para qualquer gestor. O Lula está dizendo que ele quer exatamente isso que o mercado diz que quer: previsibilidade, estabilidade. Né? Então, o mercado está criando uma confusão sobre o que não existe. Agora essa questão dos militares também não tem essa implosão toda que o mercado quer fazer crer. Amanhã depois volta ao normal. O Guido Mantega, por exemplo, muito provavelmente não será ministro nenhum. Provavelmente ele vai ter um cargo de certa importância numa estatal ou num órgão do governo. Tem vários órgãos do governo, desde o SEBRAE, o IBGE, vários órgãos do governo que o Guido Mantega estaria lá e não traria problema nenhum para o mercado. Eu acredito que o momento é muito menos de tensionar o quadro, né? A gente sabe o papel das Forças Armadas. Eu não tenho dúvida que quem pede fechamento político, pede intervenção militar, sabe que isso não é aceito pelas Forças Armadas, não teria como ser aceito, não tem apoio na sociedade. As Forças Armadas sabem do papel constitucional que elas têm. Então, houve muito tensionamento e houve equívocos cometidos de todas as partes nesse processo. Agora, eu acho que, se nós quisermos exatamente caminhar para um processo de pacificação maior, tem que esquecer um pouquinho esse passado de tanto ódio. Né? Tem que se procurar, em vez de nós ficarmos condenando uma manifestação ou outra, nós olharmos para frente e dizer: olha, nós estamos vivendo um novo momento, um momento que a democracia tem que ser respeitada, o resultado das urnas tem que ser respeitado, e vamos deixar de ficar trocando aí, digamos, opiniões fortes contra uma manifestação ou outra. Então, a minha opinião é que o momento é de pacificação. Eu acredito que o presidente Lula tem que esquecer os erros do governo anterior, o presidente Lula tem que olhar para frente, tem que olhar para aquilo que ele pode realizar no social, no desenvolvimento sustentável, deixar de lado essa questão do que aconteceu durante o período do... Ele ganhou a eleição, ele ganhou a eleição, agora é governar, é preparar para se governar. Então, a minha opinião é que essas questões elas devem ficar de lado. As Forças Armadas não vão fazer qualquer intervenção. Se tem gente que não está aceitando o resultado da eleição, vai ter que aceitar. Se tem gente que achava que podia ter havido fraude nas eleições, já ficou claro que não tem fraude nenhuma, que a eleição foi totalmente correta. As próprias Forças Armadas não encontraram, fazendo aquela análise do que aconteceu, não encontraram nada. Então, eu diria o seguinte: a hora é de parar de olhar para trás e olhar para frente, olhar para aquilo que o país efetivamente precisa para que tenha um processo de retomada do desenvolvimento, de enfrentamento dessa crise fiscal que é séria. E nós temos um mundo hoje que é um mundo com todos os problemas de desaquecimento global, desaquecimento da economia global, inflação em vários países. O mundo não é um mundo favorável a que nós tenhamos aí qualquer descuido
na condução de política fiscal e na condução das ações de governo. Alexandre de Moraes, ontem, ele respondeu à nota da defesa, essa nota confusa que o Thales falou e que eu citei também, dizendo que, ok, já acabou, para ele já acabou, e ele quer virar a página mesmo. Não vai ficar dando ainda mais margem para isso. Agora, Fabiola, a gente falando do Ministério da Defesa, essa questão do civil, ontem eu até fiz uma coluna sobre isso, da dificuldade que o PT tem em encontrar nomes, e do lado dos militares, sobre essa crença também, de que para eles não é ruim que seja o civil, é até bom mesmo que volte a ser um civil. A única coisa que eles destacam é que eles pedem, né, assim, digamos, gostariam que fosse um civil que tivesse afinidade com as questões das Forças Armadas. E aí o PT, eu conversando também com alguns integrantes do partido, eles têm um pouco de dificuldade, porque alguns nomes colocados aí de ex-ministros, Nelson Jobim, Jacques Wagner, Aldo Rebelo, têm alguns problemas, não seriam os nomes dispostos a assumir a pasta. Aí cogitou-se Geraldo Alckmin nos bastidores, e aí o próprio Lula ontem disse que Alckmin não será ministro de nada. Aí falaram até no nome do Mercadante, o Mercadante disse não, voltou até a cogitar o nome do Jungmann, também ex-ministros. Então, assim, há uma dificuldade, da mesma forma que o ex-presidente Lula tem essa pressão para escolher um ministro da economia e, digamos assim, acalmar o mercado, dentro da caserna há um desejo de que o presidente Lula encontre logo um nome de um novo ministro da Defesa, para que esse novo ministro da Defesa justamente possa começar essa despolitização dentro das Forças Armadas. E ser um civil não é ruim para os militares, não. Ser um civil, aí como Josias, o Thales colocou e eu faço coro, é importante, sim, a pasta nasceu com esse propósito, e no lado dos militares, pelo menos ali a maior parte com que eu converso, eles não se opõem a isso e acham que isso pode ser positivo justamente para tirar e tentar despolitizar, porque eles admitem, viu, Fabiola, por mais que tenham muitos aliados, assim, muitos que concordem com o Bolsonaro e tenham proximidade com ele, até o pessoal, eles sabem da importância da instituição como uma instituição de Estado, e eles admitem que o governo Bolsonaro trouxe um desgaste aí para as Forças Armadas, não é inegável até isso. Qual